Ai, por onde que eu começo? Socorro. Eu com certeza posso dizer que os livros, a literatura me salvaram, mas nem sempre essa foi uma relação saudável. Eu comecei essa minha jornada com os livros ainda na infância. Naquela época, meus livros favoritos eram Pequeno Príncipe e O Jardim Secreto. E não tinha nenhum significado por detrás disso, sabe? Nenhum mistério. Simplesmente eu gostava de ler. Mas aí logo eu me tornei adolescente e algumas coisas nada positivas afloraram pra mim nessa época. E eu sei que não é uma fase que é fácil para todo mundo, mas eu tinha uns fatores a mais para lidar. Agora que eu tô no auge dos meus 28 anos, eu consigo perceber o que acontecia ali, sabe? E depois de 7 anos, quase 8 anos de terapia, eu consigo ver com clareza o que estava se passando comigo. Eu lido com problemas de saúde mental desde muito nova, desde que era criança, para falar a verdade. E na adolescência, os livros se tornaram, para mim, uma válvula de escape. E, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se naquele momento eu não tivesse a literatura. Então, todo o meu tempo livre era dedicado à leitura. Eu comia lendo, eu andava lendo, eu dedicava todas as minhas horas do dia, praticamente. Não todas, mas a maior parte delas para os livros. E era uma quantidade, assim, absurda de livros que eu lia por mês, por ano, não sei, por semana. Tudo isso para tentar lidar com as coisas que eu não conseguia nem nomear naquela época. Mas chegou um momento que a vida me obrigou a desacelerar. Eu entrei para a faculdade, eu tinha outras responsabilidades e acabou que eu já não conseguia mais ler tanto quanto eu lia antes, eu já não tinha mais tempo para me dedicar à leitura da forma obsessiva que eu me dedicava antes. Mas eu acredito que eu só comecei a realmente refletir, a pensar sobre o que tinha por detrás disso depois que eu criei o meu Instagram literário, depois que eu comecei a ter contatos com outras pessoas que também liam, porque eu não conhecia muitas pessoas que gostavam de ler. E até eu ter esse contato, eu ainda não me perguntava sobre essa minha autocobrança, sabe, em relação aos livros. Ano passado, eu comecei a ler literatura russa e o Instagram começou a me entregar muito conteúdo de Dostoiévski e eu comecei a ficar muito curiosa, porque tudo que eu via ali me atravessava de alguma forma, sabe? Eu comecei a ficar muito identificada com algumas coisas que eu vi as pessoas falando e algumas coisas do conteúdo mesmo do Dostoiévski enquanto escritor. E então eu pensei, esse homem é minha alma gêmea. Eu acho que eu ainda não dividi isso com vocês, mas eu sou formada em psicologia, eu trabalhei um tempo na área e eu também tenho pós-graduação em existencialismo, o que significa que eu sou uma pessoa completamente obcecada por tudo que tem a ver com a existência humana, com a condição humana. E isso tem tudo a ver com Dostoiévski. Eu comecei primeiro por Noites Brancas, eu li também Notas do Subsolo e fiquei obcecada. E aí eu decidi começar essa loucura de ler Os Irmãos Karamazov. Esse livro é uma obra-prima, um gigante de 888 páginas. Aqui, como vocês podem ver, tá cheio de anotações. Eu detonei esse livro. Eu comprei o volume único porque eu queria, não sei, eu queria ficar com esse livro o tempo inteiro. E eu também gosto dessa sensação da gente estar com um camalhaço desse tamanho assim grande. Quando ele chegou pra mim, eu comecei a pensar na loucura que eu tava fazendo. Quem já leu Dostoiévski sabe do que eu tô falando. E eu pensei em duas possibilidades. Ou eu lia esse livro obcecadamente, sei lá, em 3 meses, vamos colocar aqui 3 meses, bem entre aspas, ou eu me permitia ler
no meu ritmo de leitura, sabe? Respeitando como estava funcionando essa minha relação com esse livro. E por causa disso, eu levei 11 meses para terminar. Eu comecei em novembro de 2022 e terminei em outubro de 2023. Ou seja, eu levei quase um ano lendo esse livro. E sinceramente eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Além de eu ter me deparado com esse livro que é maravilhoso, eu ainda tive uma jornada, uma experiência assim que me encheu, sabe, de novas possibilidades, me fez valorizar mais essa leitura, mesmo que eu estivesse indo contra essa minha autocobrança, essa minha coisa de que eu precisava terminar de ler o mais rápido possível, que para ser uma boa leitora eu tinha que ler uma quantidade X de páginas. Enfim, esse livro ele me deu muita coisa durante esse período. Os Irmãos Karamazov é a grande obra-prima de Dostoiévski. E eu acho que esse é o melhor livro que eu já li na minha vida, pelo menos é o melhor livro que eu li nos últimos tempos, que me trouxe essa sensação de que essa história é algo que eu jamais vi, que me fez sentir uma mescla de sentimentos, algo que fazia tempo que eu não sentia com nenhum livro, sabe? Mas eu admito que esse livro não é nada fácil de ler. Ele é um livro completo, ele fala sobre paixão, sobre amor, sobre angústia, sobre sofrimento humano, política, religião, de tudo que vocês imaginarem tem nesse livro. E isso tudo sob a ótica sombria, pessimista desse lindo Dostoiévski. Aqui a gente acompanha a história dos 3 irmãos Karamazov. O Dmitri, que é o irmão mais velho, que tem um temperamento forte, vamos dizer assim, e é uma pessoa muito impulsiva, ou seja, ele está sempre agindo de acordo com seus desejos de uma forma nada, como eu posso dizer, racional. O Ivan, que é o irmão do meio, e é o intelectual, o ateu, o inteligente da família. E o irmão caçula, o Alyosha, o que todo mundo gosta, e que é membro de um monastério. Ele não é bem um monge, mas ele tá ali vivendo entre os monges e é uma pessoa muito religiosa, que tá muito ligada à religião. E a gente tem como patriarca dessa família o Fyodor Karamazov, que eu diria que é um péssimo exemplo de pai para esses irmãos. Inclusive, ele também tem uma disputa aí amorosa e também financeira com o filho mais velho, o Dmitri. Irmãos Karamazov, ele é a última obra do Dostoiévski. Esse livro ele era para ser o primeiro de 5 livros, mas infelizmente o Dostoiévski ele morreu antes que ele conseguisse terminar esse projeto. E quando eu fiquei sabendo disso, principalmente depois que eu terminei de ler esse livro, quando eu descobri, eu quase morri do coração porque esse livro ele me provocou tantos sentimentos. Então, imagina como que eu me senti quando eu descobri que teriam mais 4 livros desse aqui. Então, nesse romance, o Dostoiévski ele aborda várias dimensões da sociedade russa com seus personagens, né? A partir dessas características dos personagens, que é basicamente política, religião e também o ateísmo. E na minha humilde opinião, o que é mais importante, que são as questões existenciais do sofrimento humano. Eu acho que assim, diferente do Tolstói, o Dostoiévski ele tem uma escrita muito mais assim introspectiva, mais íntima, mais voltada para o interior. O que significa que esse livro o tempo todo, constantemente, ele traz reflexões pra gente. Isso é muito cansativo, porque eu acho que demanda muito mais energia da gente enquanto leitor, enquanto leitora. Durante a história tem um acontecimento, um spoiler, um assassinato que interliga todos os personagens desse livro, seja na tentativa de descobrir quem é o culpado ou pelo sofrimento que causa esse crime. Irmãos Karamazov, sinceramente, qualquer livro do Dostoiévski, e olha que eu não li todos os livros dele, mas eu arrisco dizer mentira, eu tenho certeza, provam que
na angústia e no caos também existe beleza. E eu acho que é isso que mais me atrai na escrita do Dostoiévski. Essa necessidade de falar de coisas que a maioria das pessoas acham feias, desagradáveis e que geralmente são evitadas. Talvez eu seja uma pessoa pessimista também, mas eu acredito que se a gente elimina a angústia, se a gente elimina esses sentimentos que são considerados pessimistas, negativos, o que sobra no final? Então, assim, acho que foi impossível para mim não pensar na minha relação com as coisas, na minha relação com a literatura, se eu queria continuar sendo essa pessoa que se cobra tanto em relação aos livros, se eu queria continuar incomodada com a quantidade de livros que eu tenho na minha estante, ou, não sei, me ressentir por não conseguir ler a quantidade de livros que eu lia antes, por mês, por ano, sei lá. Eu sei, pessoalmente, que eu me cobro muito enquanto leitora. Eu não sou uma pessoa que me cobro muito no geral, mas em relação às coisas que eu gosto, eu tenho essa tendência de ser dura demais comigo mesma. Acho que eu tenho umas vozes dentro da minha cabeça que me dizem que para eu ser uma boa leitora, eu tenho que fazer certas coisas, necessariamente eu preciso fazer certas coisas. E isso tira um pouco desse prazer que traz a literatura. E eu acho que Irmãos Karamazov é uma obra que te obriga a desacelerar um pouco. Teve momentos na leitura que eu realmente me mergulhei nas páginas, que eu não conseguia parar de ler, mas era realmente o que eu queria, sabe? Era o meu desejo, era o meu instinto, e não uma meta que eu me obrigava a alcançar. Mas houveram momentos que esse livro ele ficou meio que abandonado e eu passei, sei lá, 2 meses sem pegar para ler. Porque realmente é uma leitura que é diferente de tudo o que eu já tinha conhecido antes. Esses altos e baixos, essa coisa, não sei, de provocar você num limite onde você escolhe realmente ler aquilo desesperadamente, sem sentido, apenas para cumprir com algo que você se obriga a cumprir, ou você desfruta aquilo, mesmo que às vezes você não consiga ler da maneira que você gostaria. Hoje eu penso que tá tudo bem você ser uma pessoa que é apaixonada por livros, mas de vez em quando não sentir vontade de ler, querer experimentar outras coisas, e isso não diminui sua relação com a leitura. Acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se identificado com alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo. Me conta aqui se você já teve uma experiência parecida. Obrigada por ouvir meus desabafos e até o próximo vídeo.